Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa, com as principais notícias de Tupã, além de toda a nossa região. Vamos às manchetes. Preços dos combustíveis voltam a subir nesta semana. Brasil registra 549 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Prefeitura divulga novo boletim epidemiológico sobre casos de coronavírus aqui em Tupã. Poupa Tempo oferece agendamento para matrícula na rede pública de ensino até esta sexta-feira. Atividades presenciais da MAI 3 continuam suspensas. Óbitos suspeitos de dengue tiveram resultados negativos. Está no ar mais uma edição TV Câmara Informa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. No ar mais uma edição TV Câmara Informa, o seu informativo diário, sempre a partir das 19 horas. Bom demais ter a sua sintonia, bom demais ter a sua audiência. E vamos começar essa edição com uma notícia não tão boa assim, né, gente? Preço dos combustíveis voltam a subir nesta semana aqui em Tupã. Acompanhe. O preço do etanol em Tupã atingiu nesta semana o preço de R$ 3. O valor representa um aumento de 18% em relação ao valor médio praticado pelos postos tupaenses no mês de agosto deste ano. Segundo os últimos dados apresentados pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o litro do etanol em Tupã estava custando, no mês de agosto, R$ 2,54. Em relação ao preço atual, houve uma correção de 46 centavos. Nos últimos 2 meses, a alta no preço da gasolina apresentou aumento de 9%, passando de R$ 3,94 em média no mês de agosto para R$ 4,30 neste mês de outubro, com aumento de 36 centavos para o consumidor final. Os preços do etanol hidratado nas usinas do estado de São Paulo tiveram alta pela 5ª semana consecutiva, com a proximidade do período de entre-safra no Centro-Sul impulsionando os valores, além de chuvas que atrapalharam a colheita em algumas áreas, apontado nesta segunda-feira pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Entre 19 e 23 de outubro, o indicador do etanol hidratado fechou a R$ 2,04 o litro, sem ICMS e sem PIS/COFINS, com alta de 1,50% frente ao período anterior. A oferta de etanol está mais ajustada nesse período de proximidade de final de safra, cenário que mantém em alta os preços do biocombustível no estado de São Paulo. Além disso, chuvas em algumas regiões paulistas no início da semana passada paralisaram pontualmente a produção, reforçando a diminuição na oferta. A Petrobras informou na última segunda-feira a redução no preço médio do diesel em 4% nas refinarias, enquanto na cotação da gasolina tinha uma previsão de queda de 5%. Vale lembrar que o repasse dos reajustes dos combustíveis nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é garantido e depende de uma série de questões, como margem na distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol, anidro e biodiesel. Notícia preocupante, hein, gente? Brasil registra 549 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Veja. O Brasil registrou 549 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. O número total de óbitos pela doença no país chega a 157.946 pessoas. De segunda-feira até a noite de ontem, foram contabilizados 29.787 novos casos da doença, elevando o total de registros da Covid-19 no país para 5.439.641 casos. Desses, 4.904.046 pessoas correspondem aos casos já recuperados. Segundo o Ministério, outros 377.649 pacientes estão ainda em acompanhamento. Existem outras 2.379 mortes em investigação. O estado de São Paulo tem registrados 1.098.207 casos de Covid-19 e 38.885 mortes. Minas Gerais totaliza 351.033 registros da doença e 8.789 óbitos. A Bahia chegou a 347.721 casos de Covid-19 e 7.519 mortes.
O Rio de Janeiro tem 304.904 casos de Covid-19 e 20.292 mortes. Ainda falando sobre coronavírus, a Prefeitura divulgou o novo boletim epidemiológico com os novos casos atualizados. Acompanhe. A Prefeitura de Tupã divulgou nova atualização do boletim epidemiológico de casos de coronavírus em Tupã. De acordo com os dados, mais 5 pacientes venceram a Covid e estão recuperados, e 8 novos casos suspeitos foram notificados. Com os novos dados, a Prefeitura já realizou um total de 10.489 exames desde o início da pandemia, com 9.391 resultados negativos e 39 óbitos. Já o número de casos confirmados chega a 1.069, sendo 44 ainda em período de transmissão. Tupã conta ainda com 29 casos suspeitos que estão aguardando o resultado, incluindo um óbito em investigação. Até o momento, 986 pacientes já se recuperaram da doença em Tupã. O percentual de pacientes hospitalizados em relação aos 20 leitos destinados aos pacientes de coronavírus está em 50%, com 30% de pacientes de Tupã e 20% de pacientes da região, sendo 2 pacientes de Bastos, um de Rinópolis e um de Acri. Já o percentual de utilização de respiradores mecânicos, 15 no total, está em 0%. E veja depois do intervalo, Poupa Tempo oferece agendamento para matrícula na rede pública de ensino até amanhã, sexta-feira. Voltamos já.